Bom dia, ótima manhã. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2015 e tô indo trabalhar. Bom dia. Não vou falar ainda sobre os gregos, nem sobre abuso, nem sobre a Lolitolândia. São vários temas que eu prometi falar, ainda não. Hoje eu gostaria de falar sobre um dado assim que tem me chamado muita atenção, que é o quão nociva se tornou a grande mídia nesse país, né? Neste país. Aqui em Brasília nós estamos com greve dos motoristas e cobradores de ônibus e outros funcionários do administrativo, enfim. E eu fico impressionada como os jornais da cidade têm a coragem, a pachorra de noticiarem: rodoviários prejudicam não sei quantas dezenas de milhares de trabalhadores. Rodoviários ameaçam deixar não sei quantos a pé. Rodoviários isso, rodoviários aquilo. A culpa é dos rodoviários. Sem que em nenhum momento, em nenhum lugar, seja abordada a responsabilidade dos proprietários das empresas, uma máfia que opera aqui em Brasília, porque eram os mesmos, era o mesmo, enfim, há décadas, é um feudo. Hoje se chama monopólio, né? Há um outro termo. Mas assim, esses patrões que não pagam direito os seus funcionários, que exigem deles escalas de trabalho cada vez maiores, mais desgastantes, eles mal têm direitos. Não deve ter um vale alimentação decente, não deve ter plano de saúde, gente, eles não devem ter plano de saúde, né? Então assim, uma série de arbitrariedades, uma condição horrível de trabalho. E eu imagino por quê? Porque são pouquíssimos ônibus. Se o usuário pena, imagina o funcionário disso tudo, no meio disso tudo, que acaba, que é mal remunerado, né? Então é maltratado por um lado, e todos os dias encara a frustração, a irritação, entendeu? A indignação, legítimas também, ok, da população, do usuário, mas é ele que ampara, é ele que vai ser o aparador, porque vai bater nele primeiro, no motorista, no cobrador, as reclamações, o mau humor, né? Essa irritação do usuário, que fica horas numa parada de ônibus esperando passar um ônibus que seja, né? Então assim, cadê? E outra, a passagem aqui em Brasília é caríssima, R$3. R$3 cada vez que você entra no ônibus. Nós não temos sistema integrado de transporte. Aí você tem o tal do passe e os vales transportes. Eu gostaria de entender melhor como funciona o vale transporte, porque o governo paga 2/3 e o trabalhador paga 1/3, né? Ou a empresa paga 1/3, o governo paga mais 1/3, o trabalhador paga mais 1/3. Mas espera aí, isso tudo é para satisfazer a gana dos donos das empresas de ônibus? Gente, como assim? Entendeu? Quer dizer, tem que custar tudo isso a ponto de governo pagar um pouco, não sei quem pagar mais outro pouco. Não pode ser um preço mais decente? Porque, e outra, muito mais ônibus em todos os lugares. Eu particularmente eu acho que não deveria, o investimento no Brasil não deveria ter sido no transporte rodoviário, deveria ter sido no ferroviário. Então eu acho que tinha que ter trens, né? Trens ligando, vou usar o caso do DF, Planaltina ao centro, Sobradinho ao centro, Gama, Braslândia, Ceilândia, Águas Claras, não sei o que, ao centro. Esta região aqui onde eu moro, dos condomínios do Jardim Botânico, se chama Setor Habitacional Jardim Botânico. Essa região ser toda ligada ao centro por trem, um trem. Você pega aquele trem, o trem não atrasa, o trem é mais seguro, mais tranquilo, você vai rapidamente, né? Que é, na verdade, um metrô de superfície, que custa muito mais barato do que o metrô subterrâneo, que
que aqui em Brasília nós temos um mísero metrozinho que custou, gente, o seu peso em ouro e diamantes, porque foi tanta roubalheira, eu não sei, olha. E é incrível, aqui em Brasília é tão fácil roubar. Não é só quando você fala assim, porque os políticos aí em Brasília roubam. Primeiro que o político veio da tua terra. Mas a segunda coisa é que faz uma obra, mesmo os locais, né? Fazem uma obra, aquela obra demora décadas, gestões e gestões e mais gestões. E aí, não, nós vamos acabar, nós vamos concluir aquilo que não sei quem, fulaninho começou. E nisso vai, mais 4 anos de roubalheira, aproveitando aquele buraco cavado, mal cavado, que não foi terminado ainda, que nem... E nisso nós sofremos uma sangria descarada sob as nossas barbas. É ponte, é metrô, é um monte de viaduto, não sei das quantas. É muita palhaçada, é muita palhaçada. Tá, mas voltando, deixando as obras e voltando para o transporte e para os rodoviários. E aí, gente, o que acontece? Trabalhador, trabalhadora, o rodoviário é trabalhador que nem você. Tá penando, tá ganhando pouco, não tá conseguindo pagar as contas. E outra, não conheço um motorista que seja ostentação. Não estão lutando porque eles querem comprar roupa de marca e gastar no shopping, não. É para poder pagar direito o aluguel no fim do mês, para poder comprar comida para a família, é para poder manter o filho na escola. Olha, comprar roupinha ali para ele, para a família dele. Eu tô assim tão indignada com essa palhaçada nesse país, porque ao mesmo tempo aí tem várias secções. Continuando, e ao mesmo tempo, gente, nós temos aí segmentos da sociedade que se organizaram para usurpar o poder, apesar de terem sido eleitos. Eu considero isso uma usurpação do poder, porque estão ocupando as nossas casas de poder única e exclusivamente para se beneficiarem. E não é para beneficiarem seus rebanhos só, não. É para beneficiarem a si próprios. Garantirem mais direitos, mais privilégios para si próprios. Eu sou contra a isenção tributária religiosa, eu sou contra a proliferação, entendeu? Dessas casas de misticismo e de fanatismo e de alienação pelo país afora. Eu sou absurdamente contra. São tantos os relatos de barbaridades que essas pessoas fazem. Não é só o quanto eles interferem e prejudicam a luta das feministas, do movimento negro, de outras prejudicam a paz, afetam a paz, né? Dos que seguem outras religiões diferentes das deles e essa escravização que eles promovem daqueles que se filiam a eles próprios, né? Não pode isso, não pode aquilo. Mil entidades sobrenaturais que vão puni-lo, que vão não sei o quê, que vão cerceá-lo. A vida é uma só. Além disso, uma desinformação, um desserviço para a população. Aí agora querem, né, por causa da marcha LGBTS, eles queriam encontrar uma desculpa. Na verdade, eles queriam um pretexto, né, para atacar a marcha LGBTS. E estão usando a tal da imagem, a tal da figuração, da representação que fizeram com a cruz. A cruz, como já li também, outras pessoas já destacaram isso, inclusive de uma maneira muito mais competente do que a que faço aqui. A cruz não é privilégio de Jesus Cristo, desse personagem que vocês têm. Não é privilégio dele. E além disso, a dramatização da maneira como foi feita, ela é legítima, porque eles são crucificados mesmo, todo santo dia, né? E, inclusive, principalmente por vocês hipócritas, que estão querendo agora elaborar uma lei para falar de cristofobia. Ué, e a lesbofobia, a homofobia e todas as outras fobias, né? Que isso? Não.
Enquanto, gente, há segmentos na sociedade que vem se organizando nessas últimas décadas para usurpar mais e mais, e mais, e mais. Quer dizer, não dá. E o tempo todo essa imprensa prostituta, demonizando os trabalhadores, a parte mais fraca da corda. Ontem, os bancários estavam em greve. Vejam bem, estamos falando dos bancários, aquele sujeito trabalhador que tem inclusive uma condição melhor do que o rodoviário, um pouco melhor e tal, não sei o quê. Não estamos falando dos banqueiros. Aí eu aposto que no jornal vai falar que os bancários estão prejudicando, não sei o quê. E o lucro de trilhões de reais, né, dessas... olha, minha vontade é falar um monte de palavrões, não vou falar, entendeu? Mas é isso que eu penso das instituições, né? Desta instituição financeira chamada banco, entendeu? Que nos suga, entendeu? Vampiriza ali a nossa, meu Deus, bebe da nossa jugular de uma maneira inaceitável. É só nesse país, é só aqui no Brasil que é desse jeito? Alguém, por favor, me esclareça, porque eu não consigo entender. Um país rico como este, em termos de recursos naturais, de território, tamanho de território, de população, de capacidades aí, como é que se diz? Desperdiçadas, entendeu? E ao mesmo tempo nós sendo moídos num triturador gigante, né? De todas as maneiras, com essa imprensa prostituta, né? Prostituta. Aliás, gente, o brasileiro médio precisa acordar. O que você lê no jornal, nos grandes jornais, o que você assiste principalmente na tela do seu aparelho, televisão, eletrodoméstico, tudo distorcido, é tudo mentira, é tudo manipulado, assim, não é nem manipulado, já estão mudando a informação, não, tudo é uma questão de interpretação. Por isso que a escola é tão importante, né? Aquelas aulas de português às quais você não deu atenção, aquelas aulas de literatura, interpretação de texto, que você sempre achou desimportante. Ah, imagina, eu tô lendo aqui, isso aqui só quer significar uma coisa. Não. O mesmo dado pode significar 1000 coisas diferentes, a depender do onde você vai colocar a ênfase, de que maneira você vai transmitir. Aí aquilo pode ser uma verdade ou pode ser a verdade oposta. O mesmo dado. Sabia? A semiologia explica isso. E na escola, quando você vai estudar, é o que eles chamam semântica, né? Assim, o sentido das palavras, mas também isso, interpretação do texto. Então, o que acontece? De uma maneira mais vulgar, assim, né? Mas, amigos, professores formados em letras, eu tenho vários amigos formados em letras, me perdoem se eu cometi algum grave erro conceitual aqui, eu gravo outro vídeo e posto no lugar deste aqui, corrigindo, mas na verdade é porque eu lembro um pouco, né? Estou falando que a questão da interpretação, existe uma ciência que estuda isso, hermenêutica, tá? Guardem essa palavra, hermenêutica. E vejam só que interessante, hermenêutica surgiu, a hermenêutica como área de conhecimento, quando Lutero foi traduzir a Bíblia. Essa palavra significa isso, mas pode significar aquilo outro e mais uma outra coisa. Como que eu vou traduzir para o alemão? É isso, gente, pois é. Então, o primeiro grande desafio, a primeira grande crise, dúvida que se teve, que se sabe pelo menos, né, diante de um texto que todo mundo pensa é absoluto, né, transparente, um texto só quer dizer uma coisa, não, estamos falando da Bíblia, tá? Então, quando Lutero foi traduzir a Bíblia, ele se viu diante de um desafio imenso, enorme, incomensurável, e que deu origem a uma área de conhecimento que hoje nós conhecemos como hermenêutica. Bom, como nós não estudamos direito hermenêutica, aliás, nós nem
Aposto que a maioria. Quem está na escola ainda nunca ouviu falar nessa palavra, né, gente? Levanta a mão. Ai, pois é. Então, como nós não estudamos direito, nós não somos preparados, e isso é pensado propositadamente, tá? Como não somos preparados nas escolas brasileiras, então você não lhe ocorre que tudo que pode estar lá na notícia que lhe é dada possa ser mentira. É mentira, deslavada, entendeu? Suja, cínica, que esse povo que está, todos os que contribuem com ela, com essa mentira, para a difusão dessa mentira, são igualmente criminosos, safados, prostitutos, todos, tá? Sem uma exceção. E eu tô cansado desse papo também, assim, não, mas espera aí, tem pessoas que vão trabalhar lá, mas conseguem manter uma integridade. Mentira! Consegue o quê? Vendeu a alma pro diabo, já era, né? E olha que eu não acredito em diabo, eu tô usando só a imagem figurativa popular, porque todo mundo vai entender. Se você vai trabalhar num desses jornais, jornalecos, mentirosos, safados, entendeu? Serve só pra fazer banheirinho pras minhas cachorras, entendeu? Ou para essas grandes emissoras aí de TV, você já era, meu querido, tá? Vendeu a alma, tá a serviço dessa galera, entendeu? Está a serviço da alienação, da expoliação, da exploração, né? Do agravamento da injustiça social, de tudo de ruim que acontece, caracteriza, né, este país. Bom, gente, tô chegando ao meu destino e agradeço muito. Depois eu continuo, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão do profissional e a mídia, a grande mídia, porque é uma discussão eu tenho com pessoas que eu adoro, que são queridas, mas que às vezes elas ainda entram nessa falácia, entendeu? Compra essa falácia. Não, mas na época da ditadura, gente, a época da ditadura era outra coisa, era outra. Sabe? Inclusive, essa grande emissora de TV aí é concessão nossa. Então deveria atender a população, mas não, ao contrário, né? É usada para escravizar mais e mais a população. Essa grande emissora aí se tornou grande, sucedendo à TV Tupi, ninguém lembra dela, porque colaborou com os militares. Colaborou, cresceu, importou equipamento, subsidiado, etc, etc. Olha, toda loucura, né? Cresceu, da ditadura militar. Eu não tenho nada contra o indivíduo, não sei. Aí talvez eu tenha que repensar isso também, né? Falar, não, nenhum deles é inocente, Sheila, né? Não sei. Aí é outro assunto, vamos deixar para frente, vamos refletir sobre isso. Mas em relação a essa grande imprensa cortesã não é no sentido da corte, é no sentido de prostituta mesmo. Essa grande imprensa, ela é a maior, então, cresceu com a ditadura, tá? Com a repressão. Vamos lá, a gente fala mais depois. Muito grata. Beijos. Não desliguei.